nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 5 capítulos do livro de Ezequiel. Hoje leremos os capítulos 31, 32, 33, 34 e 35. Então, vamos à leitura. Ezequiel, capítulo 31. E aconteceu no 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, com ramos formosos de sombrosa cobertura e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram grande, o abismo fê-lo crescer, os seus rios corriam por suas plantas, e ele enviava seus riachos e todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e seus ramos se multiplicaram, e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros no jardim de Deus não podiam esconder, e as árvores de cipreste não eram como seus galhos, e as castanheiras não eram como seus galhos, nem nenhuma árvore no jardim de Deus era como ele em sua beleza. Eu o fiz belo pela multidão de seus galhos, de maneira que todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste à altura e brotou seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se eleva em sua altura. Eu, portanto, o entregarei na mão do poderoso dos pagãos, ele certamente tratará com ele, eu o levarei para fora por sua perversidade. E estranhos, os terríveis das nações, o cortaram fora e o deixaram. Sobre os montes e em todos os vales seus ramos estão caídos e seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. E todas as pessoas da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Sobre a sua ruína, todas as aves do céu permanecem, e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos. Ao fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura, todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte, às partes baixas da terra, no meio dos filhos de homens, com aqueles que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao túmulo, eu causei um pranto, cobri o abismo por ele e retive suas correntes e as grandes águas onde estava, e fiz com que o Líbano pranteasse por ele e todas as árvores do campo desmaiassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando o lancei ao inferno com aqueles que desceram a cova. E todas as árvores do Éden, a escolha e o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água, serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também descerão ao inferno com ele,
os que foram mortos à espada e os que foram em seu braço, que habitavam debaixo de sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu assim, semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do jardim? Todavia tu serás trazido para baixo com as árvores do Éden, às partes baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos com aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 32. E sucedeu que no ano duodécimo do duodécimo mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Tu és semelhante a um leão jovem das nações, e tu és como uma baleia nos mares, e tu vens adiante com os teus rios e atribulaste as águas com os teus pés e sujaste os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, eu estenderei a minha rede sobre ti, com a companhia de muitas pessoas, e elas te trarão em minha rede. Então eu te deixarei sobre a terra, lançar-te-ei adiante sobre o campo aberto, e farei com que as aves do céu permaneçam sobre ti, e preencherei os animais de toda a terra contigo. E eu deitarei a tua carne sobre os montes, e encherei os vales com a tua altura, e eu também regarei com o teu sangue a terra onde tu nadas, até aos montes, e os rios se encherão de ti. E quando eu te extinguir, cobrirei o céu e farei suas estrelas escuras, eu cobrirei o sol com a nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as luzes brilhantes do céu tornarei escuras sobre ti, e estabelecerei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E aborrecerei os corações de muitas pessoas, quando eu trouxer a tua destruição entre as nações, nos países que tu não conheceste. Sim, eu farei com que muitos povos fiquem espalhados contigo, e seus reis ficarão terrivelmente temerosos por ti, quando eu banir a minha espada diante deles, e eles tremerão a cada momento, cada homem por sua própria vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Pelas espadas dos poderosos eu farei a tua multidão cair, os teus terríveis das nações, todos eles, e eles despojarão a pomba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Do lado das grandes águas eu destruirei também todos os seus animais, nem o pé do homem os atribulará mais, nem os cascos dos animais os atribularão. Então eu farei suas águas profundas e farei com que seus rios corram como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito assolada e o seu país estiver destituído daquilo que estava cheio, quando eu ferir todos aqueles que habitam lá, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com a qual a lamentarão, as filhas das nações a lamentarão. Elas lamentarão por ela até mesmo pelo Egito e por toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu também que no ano duodécimo, no 15º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, lamenta para a multidão do Egito e faze-a descer a ela e as filhas das nações famosas até as partes baixas da terra, com aquelas que descem a cova. A quem passas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que são mortos à espada, elas cairão.
A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda sua multidão. Os fortes entre os poderosos falarão desde o meio do inferno, com aqueles que o ajudam. Eles já desceram e jazem incircuncisos, mortos pela espada. Assur está lá e toda a sua companhia, seus túmulos estão ao redor dele, todos eles mortos abatidos à espada, cujos túmulos estão estabelecidos nos lados da cova, e sua companhia está ao redor de seu túmulo, todos eles mortos, abatidos à espada, o que causou terror na terra dos vivos. Ali está Elão e toda a sua multidão ao redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, que desceram incircuncisos às partes baixas da terra, o que causou terror na terra dos vivos, e carregaram a sua vergonha com aqueles que descem à cova. Então puseram-lhe uma cama no meio dos mortos, com toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor dele. Todos os incircuncisos mortos à espada, embora o seu terror fosse causado na terra dos vivos, ainda assim eles carregaram sua vergonha com aqueles que desceram a cova. Ele é colocado no meio daqueles que são mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor deles, todos eles incircuncisos, mortos à espada, embora tenham causado seu terror na terra dos vivos. E eles não jazerão com os poderosos que estão caídos por causa dos incircuncisos, que desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, mas suas iniquidades estarão sobre os seus ossos, embora eles fossem o terror dos poderosos na terra dos vivos. Sim, tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerão com aqueles que são mortos pela espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder são postos ao lado dos que foram mortos pela espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os mortos. Com o seu terror, eles são envergonhados pelo seu poder e jazem incircuncisos com os que são mortos pela espada, e carregam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e será consolado com toda a sua multidão, Faraó e todo o seu exército, mortos pela espada, diz o Senhor Deus. Porque eu causei meu terror na terra dos vivos, e ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que são mortos pela espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 33. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, seu sangue será sobre ele, mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Mas se o vigia vir que vem a espada e não soprar a trombeta,
e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu reterei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás, se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho, para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Dize-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso, não cairá assim no dia em que se desviar da sua perversidade, nem o justo será capaz de viver pela sua justiça no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar na sua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Novamente, quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, se ele se desviar do seu pecado e fizer aquilo que é lícito e certo, se o perverso restaurar o penhor, der novamente aquilo que havia roubado, andar nos estatutos da vida, sem cometer iniquidade, ele certamente viverá, não morrerá. Nenhum de seus pecados que ele cometeu será mencionado a ele. Ele fez aquilo que é lícito e certo, ele certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é igual, mas para eles seu caminho não é igual. Quando o justo se desviar das suas justiças e cometer iniquidade, ele morrerá nela. Mas se o perverso se desviar de sua perversidade e fizer aquilo que é lícito e certo, ele viverá sim. Todavia vós dizeis: o caminho do Senhor não é igual. Ó vós, casa de Israel, julgar-vos-ei a cada um segundo os seus caminhos. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida. Agora a mão do Senhor estivera sobre a noite, antes que aquele que havia escapado viesse, e ele abrira a minha boca até que viesse a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, aqueles que habitam nos desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e herdou a terra, mas nós somos muitos, a terra nos é dada por herança. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: comeis com sangue, levantai os vossos olhos em direção aos seus ídolos e derramais o sangue e possuireis a terra? Dirás tu a eles:
Assim diz o Senhor Deus: como eu vivo, certamente aqueles que estão nos desertos cairão à espada, e os que estiverem em campo aberto, eu os entregarei aos animais para ser devorado, e aqueles que estiver nos fortes e nas cavernas morrerão de peste. Porque eu deixarei a terra mais assolada, e a polpa da sua força cessará, e os seus montes de Israel ficarão assolados, que ninguém passará por eles. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver deixado a terra mais assolada por causa de todas as suas abominações que cometeram. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti, junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um ao seu irmão, dizendo: Vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão, porque com a sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar bem um instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor, e elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor, nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Portanto, ó vós pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho, nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho da sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que ele está entre suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiveram espalhadas
no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos e as juntarei das nações e as trarei à sua própria terra e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto. Sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Lá viverão em um bom aprisco. Em um pasto gordo elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho e os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada e fortalecerei a que estava enferma. Mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo dos vossos pastos e ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com os vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteaste com os vossos pés e bebem aquilo que sujaste com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo, julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho. E estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi. Ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E eu farei deles e dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção. E farei com que a chuva desça na sua época, haverá chuvas de bênçãos. E a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu aumento, e estarão seguros na sua terra, e eles saberão que eu sou o Senhor. Quando eu tiver quebrado as ataduras do jugo e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não mais serão uma presa para os pagãos, nem os animais da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém as deixará com medo. E eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 35. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posicione a tua face contra o monte Seir e profetiza contra ele. E dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que, ó monte Seir, eu estou contra ti, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei extremamente assolado. Eu assolarei as tuas cidades,
e tu ficarás assolado e saberás que eu sou o Senhor. Porque tu tiveste um ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada no tempo da sua calamidade e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, preparar-te-ei para o sangue, e o sangue te perseguirá, visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do monte Seir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passa por ele e aquele que retorna. E encherei os seus montes dos seus homens mortos, nas tuas colinas e nos teus vales, e em todos os teus rios, eles cairão mortos pela espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Porquanto tu disseste, essas duas nações e essas duas terras serão minhas, e nós a possuiremos, considerando que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira, de acordo com a tua inveja, que usaste do teu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles quando eu tiver te julgado. E tu saberás que eu sou o Senhor, e que eu ouvi todas as tuas blasfêmias, que falaste contra os montes de Israel, dizendo: eles estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos vangloriastes contra mim e multiplicastes vossas palavras contra mim. Eu as ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação. Como te regozijaste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim farei a ti. Serás assolado, ó monte Seir, e todo Edom, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Bom, lemos aí 5 capítulos, né? E o Senhor vem falando a respeito das várias desolações que ele vai provocar, né, por conta da iniquidade. Ele diz ali algumas ações das pessoas que faziam iniquidade, né? Elas comiam coisas com sangue, elas derramavam sangue, elas olhavam para os ídolos, enfim, era aquela idolatria, né? Então o Senhor diz a Ezequiel, né, o que ele pretende fazer, e passa para Ezequiel tudo que ele pretende fazer com o Egito e com os demais reinos, né, que ele vai aí tratar com eles, tá bom? Então vamos orar? Pai, gratidão por esse dia tão maravilhoso, gratidão porque podemos confiar plenamente, cegamente no Senhor. O Senhor é perfeito, maravilhoso, conhece o coração de cada um, sabe das nossas necessidades, as necessidades de transformação, e eu creio, Senhor, que o Senhor está trazendo esta transformação para a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por essa leitura. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Nos vemos no próximo vídeo.